equipamento que ele pode funcionar tanto para cargas 127 volts quanto para cargas 220 volts. Esse é o grande diferencial do modelo LS5K SP, proteção contra curto-circuito prescrita lá na NBR 16690, que é onde a gente já vai ligar a rede elétrica da concessionária. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui no laboratório de baterias da Ecore e hoje eu vou mostrar para vocês o sistema de armazenamento com baterias da AP Systems, o AP Storage. Basicamente, ele é composto por 4 elementos principais. Simplificadamente, o inversor, que é esse daqui que está do meu lado, o transformador, está desse lado, a bateria e um quadro elétrico. Eu vou falar sobre cada um para vocês e quais as funções deles. Esse equipamento aqui é o LS5K SP. Ele basicamente é como se fosse um inversor híbrido. Então ele vai pegar a energia em corrente contínua da bateria e vai transformar em corrente alternada para alimentar as cargas. Ou ele pode pegar a energia da rede elétrica da concessionária ou dos microinversores que tem no seu telhado e ele transforma de corrente alternada para carregar a bateria. Tá? Então ele é basicamente um inversor híbrido. Atualmente existem 2 tipos de equipamentos, é o LS5K SP e o LS5K SG. Os dois são 220 volts. A diferença é que o SP é para uma rede onde você tem o 220 volts fase-fase, ou seja, 220 volts entre fases. E o SG é onde você tem uma rede 220 volts entre fase e neutro. Externamente é igualzinho, não muda nada de um equipamento para o outro, tá? A única diferença vocês vão ver internamente no equipamento na forma de conectar os fios. O LS5K ele é compatível com baterias de baixa tensão, ou seja, eu posso conectar baterias de diferentes fabricantes, tá? Desde que a bateria tenha entre 40 e 60 volts. Que no caso aqui a gente está utilizando uma bateria da Soluna, tá? Que vai entregar algo aproximadamente de 48 volts para o inversor. A gente tem então a bateria da Soluna, eu tenho um cabeamento aqui positivo e negativo, né? O positivo é esse cabo laranja, o negativo é esse cabo preto. Tem um cabinho de comunicação entre a bateria e o PCS. E aí, esse cabo de comunicação ele vai mandar informações tipo qual é o percentual de carga da bateria, como é que está a condição das células, tá? Todas as informações da bateria para que o PCS ele gerencie de forma adequada e segura a bateria, tá? No meio do caminho, a gente tem um disjuntor de corrente contínua que está dentro desse quadro elétrico. Esse disjuntor é um disjuntor de 125 amperes, que é a corrente máxima que a bateria fornece para o inversor. E por fim, o grande diferencial do sistema do AP Storage é o transformador. O que é que ele faz? Qual é o diferencial? Imagine você que você está numa residência onde a tua rede elétrica ela é 220/127 volts, ou seja, 220 entre fases, fase-fase, e os 127 entre fase neutro. Normalmente os sistemas híbridos no mercado eles entregam uma tensão de 220 fase neutro. E quando funcionam entre fases, né, 220 fase-fase, eles têm algumas restrições. E para isso, a AP Systems lançou para o mercado brasileiro, né, sabendo dessas características particulares do mercado brasileiro, ela lançou o equipamento que ele pode funcionar tanto para cargas 127 volts quanto para cargas 220 volts. O que é que eu preciso acoplar? Eu só acoplo o transformador e ele vai fazer essa conversão do meu 220 volts e vai fornecer mais uma tensão que é o 110 volts. Ah, João, mas você não acabou de falar 127 volts, o que é que você está falando 110 agora? O equipamento da sua rede também, você vai receber um 220 volts fase-fase. Essa tensão, ela chega aqui no transformador, ele vai pegar esse 220 volts e esse transformador é um autotransformador toroidal com tap central. Então ele vai pegar esse 220 volts e vai sair uma tensão bem do meio do transformador, que é exatamente a metade. Metade de 220 é 110. Então eu vou poder pegar esses 110 volts e alimentar minhas cargas
que funcionam em 127, tá? Não tem problema nenhum. 110, 115, 120, 127 são algumas das tensões que a gente encontra no sistema de distribuição do Brasil. E para as cargas não vai fazer nenhuma diferença, tá? Se você vai ligar ela em 110, 115, 120, 127, não tem nenhum problema, tá? Então, esse é o grande diferencial do modelo ELS5K SP. Você consegue, através do transformador, alimentar cargas tanto 220 volts quanto 127. Ah, João, mas na minha casa só tem cargas 220 volts, não tem o 127. Beleza, mesmo você estando na rede 220/127 volts, o transformador ele não é obrigatório, tá? Ele só é obrigatório caso você tenha uma carga de 127 volts para energizar. Ah, se você não tem nenhuma carga de 127 volts como prioridade, então você não precisa adquirir o transformador. E aí o ELS5K SP ele vai fornecer os teus 220 volts que você precisa, mesmo sem ter o transformador, tá? Porque as cargas, elas não são alimentadas pelo transformador. Toda a alimentação das cargas é realizada através do PCS, tá? Então o transformador é um acessório que pode vir acompanhado com o sistema completo ou não, depende das cargas que você quer alimentar. Agora vamos falar como é que funciona cada equipamento, a sua ligação elétrica, para vocês entenderem como é que é feita uma instalação de um sistema AP Storage. A gente tem aqui a parte mais fácil, que é a ligação da bateria, né? Então eu tenho um cabo específico para aplicações em baterias, então ele é um cabo bem flexível, tá? Vocês podem observar que ele é bem maleável, tá? Então é um cabo especial exatamente para essa aplicação. Ah, João, eu achei lá num site na internet cabo para bateria, pode usar? Olha, esse cabo ele tem algumas especificações diferenciadas, tá? Então, por exemplo, ele é para 1500 volts CC, então vai estar escrito aqui no cabo, esse cabo é fornecido pela Ecore, tá? E ele suporta uma temperatura de menos 40 graus até mais 125 graus. Normalmente o que você vai acabar encontrando na internet é algo para 90 graus, tá? E às vezes você pode encontrar até cabo automotivo. Cabo automotivo, mesmo ele sendo para corrente contínua, ele é mais para partidas de motores, né? Partida de carro. Então ele não é feito para ficar todo o tempo operando e conduzindo corrente, como é uma aplicação para sistemas de armazenamento de energia solar, tá? Então, minha recomendação é você utilizar os cabos que são fornecidos pela Ecore. Então, você tem aqui o cabo laranja, é o positivo, tá? Ele sai da bateria, vem para o disjuntor, do disjuntor ele segue para o PCS. A mesma coisa o cabo negativo, tá? Esse preto, ele sai da bateria, vai para o disjuntor, e do disjuntor ele vai para o PCS, tá? Então essa é a proteção contra curto-circuito, que é o nosso disjuntor de corrente contínua, tá? Não é um disjuntor comum que você encontra numa loja de elétrica, é um disjuntor específico para corrente contínua, tá? Também é fornecido pela Ecore esse disjuntor de corrente contínua, e aí você protege a bateria contra curto-circuito, que é uma prescrição que pouca gente sabe, mas já existe na NBR 16690. Vamos abrir aqui os equipamentos para mostrar para vocês as ligações em cada equipamento. Eu vou abrir aqui a bateria, vou abrir o quadro elétrico e vou abrir o ELS5K para a gente dar uma olhada como ele é por dentro. Olha só, pessoal, a bateria da Soluna, ela já vem com essa chave aqui, tá? Para você abrir a bateria. Então eu uso ela para poder abrir esses 4 parafusos. Vamos aproveitar que a gente já está vendo aqui a lateral da bateria e eu vou explicar para vocês o seguinte, ó. Isso aqui são os LEDs para indicar o quanto de armazenamento ainda tem a bateria, tá? Então qual é o percentual de carga da bateria. Esse aqui é o botão liga e desliga da bateria, né? Então ele aceso, ele está pressionado, ou seja, a bateria está ligada, está fornecendo energia ou está sendo carregada, tá? Enfim, ela está ligada. E aí você teria acesso aos terminais da bateria através dessa tampa. Então eu vou abrir aqui para vocês, tá? Aliás, eu vou mostrar para vocês ela já aberta,
tá? A gente volta já. Olha só, pessoal, isso aqui é a bateria depois de aberto, né? Então eu tenho acesso aos terminais positivos e negativos da bateria. A gente já vê aqui que o terminal positivo da bateria ele tem 2 parafusos, então eu uso apenas um. Se eu tivesse mais baterias, eu ligaria uma bateria em paralelo com a outra através desses 2 outros parafusos que sobraram, tá? A Ecore ela fornece os cabos para a bateria com 1 metro padrão, tá? Já identificado e já com o terminal tipo olhal próprio para esse parafuso, tá? Então esse é um parafuso que tem uns 6 milímetros de diâmetro, então tem um terminal olhal para parafusos de 6 milímetros de diâmetro já pré-fabricado aqui, tudo bonitinho, tá? O único detalhe é que os cabos pré-fabricados eles têm a distância de 1 metro padrão, e aí caso você precise de uma distância customizada, aí somente sob encomenda, ou então você pode comprar o cabo avulso e você mesmo confeccionar, tá? O cabo da forma que você desejar, tá? Em seguida a gente tem aqui o cabo de comunicação da bateria ligado nesse terminalzinho RJ45, tá? O botão de liga e desliga aqui e os LEDs para indicar o status de carga da bateria. Então a gente está vendo aqui que a bateria está 100% carregada. Esse daqui é o quadro elétrico, onde dentro dele está contido o disjuntor de corrente contínua de 125 amperes, tá? Que é a proteção contra curto-circuito prescrita lá na NBR 16690. A gente vai abrir ela aqui para mostrar para vocês, tá? Aberto, e a gente volta já. Bem, agora a gente tem aqui aberto o quadro elétrico, mostrando o disjuntor de corrente contínua. Então aqui tem disjuntor menos, disjuntor mais, porque agora a gente tem um terminal do tipo pino, e é um pino chato, achatado, né? Para ele ser compatível com o terminal do disjuntor CC. Na mesma ponta do outro cabo que vai para a PCS, a gente tem também, né, os terminais próprios para o disjuntor. Certo, pessoal? Já fechamos aqui o quadro elétrico para não ter perigo aqui nas gravações. E a gente vai mostrar aqui para vocês agora, eu vou abrir o LS5K SP para olhar as ligações internas, tá? Não reparem na bagunça, por favor, porque isso daqui é um laboratório de teste, não é uma instalação definitiva, não é um estúdio de filmagem, tá? Aqui a gente faz vários testes, não só com esse equipamento, mas com outro modelo também, o LS5K SG. Então eu vou abrir aqui para vocês e a gente volta já. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro numa imagem, sem aquela bagunça dos fios, para ficar mais didático. Então, primeiramente, a gente tem os terminais positivo e negativo, que é onde a gente vai ligar o positivo e negativo da bateria. Então, seriam aqueles cabos laranja e preto que vêm lá do quadro elétrico, né, do disjuntor CC. Então, eles são ligados nesses terminais aqui positivo e negativo. Em seguida, a gente tem esse disjuntor de corrente alternada, que é onde a gente já vai ligar a rede elétrica da concessionária. Então, na sua casa, se você tiver um quadro elétrico, vamos imaginar um quadro elétrico que é fase, neutro e terra. Então, você vai pegar as duas fases e ligar nesse disjuntor. Aqui, no caso, é um disjuntor de 63 amperes, tá? E aí você vai ligar L1 seria a sua fase 1, L2 seria a sua fase 2, o neutro e o terra de proteção. Então, esse seria o grid, né? A rede elétrica. Em seguida, a gente tem os terminais, que é a saída de backup. Então, no caso da falta de energia elétrica, a energia que será fornecida pela bateria, ela vai sair através desses terminais aqui, backup. Então, eu teria L1, L2, neutro e o terra de proteção. E, por fim, se você ligou um transformador para poder alimentar suas cargas de 110, você vai ter esse terminal aqui que você vai ligar o L1, L2 neutro e o terra de proteção diretamente no transformador, tá? E não precisa fazer mais nada. Em seguida, você vai ter uma placa de comunicação. Dá para ver aqui 3 terminais RJ45, onde você vai ter PCS Out, PCS In e bateria. Caso você tenha um outro PCS, um outro LS5K,
você vai utilizar essas portas PCS Out e PCS In para fazer a comunicação, a configuração mestre-escravo, tá? E aí o da bateria, você vai ligar aquele RJ45 que estava ligado lá na bateria, a outra ponta do cabo você vai ligar aqui onde está escrito bateria. Em seguida, a gente tem aqui alguns terminais de saída para TC, tá? Então a gente vai ter 3 TCs para leitura de injeção e consumo de energia e 3 TCs para geração. E por fim, a gente tem uma ECUC. Essa ECUC ela vai servir para realizar a comunicação, né? Dar acesso à plataforma da AP Systems para monitoramento, para você poder monitorar injeção, consumo, geração, tanto num celular, smartphone, tablet, certo? Agora a gente volta aqui com todos os fios conectados, né? Então, primeiramente, a gente volta aqui e fala da ligação da bateria, né? Então, eu tenho PCS+, PCS-, né? Eu vou ligar aqui no terminal positivo e negativo da entrada de corrente contínua do PCS, certo? Bem simples aqui. Em seguida, no disjuntor, é um disjuntor bipolar, então eu vou ligar a fase 1 e a fase 2 aqui. O meu L1 seria a minha fase 1, é esse fio laranja, tá? E a minha fase 2 seria esse fio branco, né? Que seria o L2. O neutro e o terra de proteção aqui. Então tá ligada a minha rede elétrica da concessionária. Eu trouxe do meu quadro elétrico que está lá na casa, na residência, no comércio, tá? E energizo o meu PCS com a rede bem aqui. Em seguida, de novo, eu tenho L1, L2, neutro e terra, só que agora isso daqui é a saída de backup, tá? Então tem aqui, ó, backup, L1, L2, neutro e terra de proteção. E aqui, de novo, L1, L2, neutro e terra de proteção do transformador. Esses fios aqui, eles vão para o transformador, tá? O cabo de comunicação da bateria eu ligo aqui, onde está escrito battery, tá? Os TCs eu ligo aqui. Olha só o que a gente fez aqui, ó. Aqui, os TCs, eles têm uns cabinhos, esse cabo deve ter uns 5 metros de comprimento, tá? Então, para o TC que eu estou ligando aqui no L1 e no L2, eu já ligo aqui, ó, nessa entrada aqui de leitura de corrente, tá? Que vem do TC, eu já liguei direto. Para o TC, que está lá no quadro de cargas prioritárias, a gente ainda vai ver esse quadro, tá? Como ele já está numa distância maior, a gente faz uma extensão do comprimento do cabo do TC com esse cabinho de rede. Então eu tenho o fiozinho branco e laranja, vai para um TC, e o fio verde claro e verde escuro vai para um outro TC, tá? Quando a gente estiver explicando lá o quadro de cargas prioritárias, a gente vai mostrar onde é que estão esses TCs. Tá? E é essa a ligação que a gente faz no PCS. Vou mostrar para vocês agora como é que é a ligação do transformador, tá? Onde está ligado esses fios aqui. Certo, pessoal? Então esse daqui é o transformador toroidal com TAP central. Então a gente tem aqui os terminais do transformador. Então esse terminal aqui é o comum. Eu tenho o 240 volts aqui e eu tenho o TAP central exatamente a metade, 120 volts. Ah, João, mas você não tinha falado o 220, 110? Então, isso aqui é só nomenclatura, tá? Se você colocar uma tensão de 220 aqui nesse terminal, que é o que vai acontecer com a gente, esse terminal vai sair exatamente 110. E aí, lembra da nomenclatura que está lá no PCS, no LS5K? L1, L2, neutro e terra de proteção? Então, meu L1 é esse aqui, é o meu condutor laranja, que a gente definiu antes, né? A minha fase 2 é o condutor branco, o meu neutro eu ligo aqui, tá? E o terra de proteção eu ligo na carcaça do equipamento para proteção contra choque elétrico. Então pronto, pessoal, olha só, a ligação do transformador já é direta aqui, ó, do transformador, liga nos terminais aqui, tá? Do transformador. A gente já falou da bateria, já falou da ligação da rede elétrica da concessionária, falta só explicar aqui a saída do circuito de backup. Eu vou mostrar para vocês esse circuito, ele sai, ele desce aqui, vai por essa eletrocalha,
sobe e vai lá para o nosso quadro de cargas prioritárias, que é onde estão ligadas as cargas que a gente definiu como prioridade, tá? Vamos lá dar uma olhada? Certo, pessoal? E agora a gente vai para os quadros elétricos. Aqui eu tenho um quadro que está escrito 110/220, mas no nosso caso a gente tem uma rede 220/127, é uma rede trifásica, então eu tenho um quadro elétrico trifásico, onde eu tenho meu disjuntor geral, tá? Onde fase é 220, fase neutro é 127 volts, tá? Então eu tenho o meu quadro geral aqui. Aqui ele está bem vazio, porque é um laboratório, não tem tanta carga assim, né? Então aqui você vai ter vários disjuntores da sua instalação elétrica. Então eu posso ter um circuito do chuveiro, circuito do ar-condicionado, tomadas da cozinha, iluminação, tá? Então eu vou ter vários disjuntores para várias coisas. O que você vai fazer? Você vai conversar com o seu cliente e a partir da conversa você vai definir as cargas prioritárias. Então, por exemplo, João, na minha casa eu quero que quando falte energia a minha geladeira sempre fique ligada. Então você vai levar os circuitos de cargas prioritárias, tira desse quadro, coloca num quadro que vai ficar aqui do lado, tá? Então, tomadas da cozinha, pensando na geladeira. Circuito de iluminação, pensando que se faltar energia durante a noite você quer ter algumas lâmpadas ou toda a iluminação da sua casa no circuito de backup. Tomada que alimenta o roteador da internet, né? Para mesmo que falte energia, tem internet, fibra ótica e tal, que não acaba quando falta energia, né? Então, mas aí você alimenta a tomada do roteador ou a tomada de uma TV, o que você imaginar, tá? O que o seu cliente desejar, você coloca como carga prioritária. Então, pessoal, aqui é o quadro elétrico que vai já existir na casa, tá? Pode ser que exista na casa um quadro monofásico, bifásico, tá? Mas esse exemplo aqui é um quadro trifásico. Aqui eu tenho um disjuntor geral, tá? Que entre fases vai dar tensão de 220 volts. E lembra da minha rede elétrica da concessionária que eu alimento lá no PCS? Ela vem desse disjuntor bipolar aqui, ó. Então, a P-Storage bifásico, então esse disjuntor bipolar aqui, dos mesmos 63 amperes, tá? Ele sai um circuito daqui desse disjuntor, junto com o neutro e o terra, vai para a eletrocalha até chegar lá no LS5K SP. Certo, pessoal? Então a gente tirou alguns circuitos do quadro principal e criou um quadro novo que pode ser colocado do lado, tá? Criei um quadro novo só com as cargas prioritárias ou cargas críticas, cargas essenciais, tá? Eles têm esse nome. Então o que eu trouxe para cá nesse circuito aqui do laboratório, tá? Então eu vou ter um disjuntor geral, que depois eu vou distribuir, tá, esse geral para esses outros disjuntores. Esse geral ele tem que estar compatível com a corrente de saída do LS5K. O LS5K, a corrente máxima de saída dele é de 22,7 amperes. Então eu tenho aqui um disjuntor de 25 amperes como o meu disjuntor geral. Então isso significa que eu tenho que dimensionar as minhas outras cargas com base nesse geral de 25 amperes. E aí, em seguida, eu tenho um disjuntor bipolar do ar-condicionado, que é 220 fase-fase, um disjuntor bipolar das tomadas, também 220 fase-fase, um disjuntor dos microinversores, e aqui está ligado um segmento de microinversores com dois microinversores, um DS3D e um DS3H. E depois um disjuntor monopolar de 127 volts, para as tomadas de 127 volts, que a gente vai mostrar ali, tá? E o circuito de iluminação também está aqui. Então aqui mostrando mais de perto, pessoal, ó, aqui o disjuntor bipolar do geral, bipolar do ar-condicionado, bipolar das tomadas de uso geral 220 volts. Aqui os microinversores, tem um DS3D e um DS3H lá em cima do telhado, aqui em cima mesmo do telhado desse laboratório. As tomadas 127 volts, tá? Que no caso vai ter 110, né, na hora do backup.
ela vai ter 127 volts quando tiver energia elétrica da concessionária. Quando tiver no modo backup, vai sair 110 volts, tá? E aqui o circuitinho de iluminação. Olha só, vamos desligar aqui a iluminação rapidinho para vocês verem que o laboratório ele está iluminado com a iluminação aqui. Não vai ficar 100% escuro porque a gente está com uma iluminação aqui da gravação, tá? Olha, então ficou um pouco mais escuro. Então tem iluminação aqui do laboratório para teste nesse circuito aqui. Vamos abrir aqui o quadro elétrico para ver como ele é por dentro. Vamos abrir um parênteses aqui, pessoal, a iluminação, tá? A gente tem algumas lâmpadas aqui em cima que estão no quadro de cargas prioritárias, tá? São essas lâmpadas de LED, de bulbo. E aqui embaixo a gente tem algumas tomadas, vocês podem ver, tomadas de 110 volts aqui, são essas tomadas brancas, e as tomadas de 220 volts são essas tomadas vermelhas. Circuito de tomada 220, circuito de tomada 110, circuito de iluminação, eles estão ligados lá no quadro de cargas prioritárias. A gente tem um ar-condicionado aqui em cima também, ó. É um ar-condicionado 220 volts fase-fase, ele também está ligado no quadro de cargas prioritárias. E a gente tem até uma geladeira aqui no laboratório que a gente, quando precisa, liga aqui no circuito 110, que ela funciona também, tá? Então vamos voltar lá para o quadro elétrico. Certo, pessoal? Então resolvi abrir aqui o quadro de cargas prioritárias, tá? Para a gente olhar como é que é a ligação elétrica. É um quadro elétrico bifásico, tá? Então eu vou ter disjuntores bipolares aqui, um barramento do tipo pente, é um barramento também bifásico, tá? Não repare a bagunça, como eu já falei para vocês, isso daqui é um laboratório, tá? Então vamos lá. Esse é o disjuntor geral, tá? Ele recebe a fase 1 e a fase 2 que sai lá daquele circuitinho de backup lá da PCS, tá? Então a fase 1 é o marrom, a fase 2 é o cinza. O meu terra está aqui e o meu neutro está aqui, tá? É exatamente esses fios aqui, tá? E eles são distribuídos nos demais disjuntores através do barramento tipo pente, tá? Então a mesma fase 1 e fase 2, ela vem para esse segundo disjuntor, que é o do ar-condicionado, tá? Então o ar-condicionado é alimentado por 220 volts fase-fase nesse disjuntor bipolar. Depois, outro disjuntor bipolar das tomadas de 220 volts, tá? Vai lá para aquelas minhas tomadas. Depois eu tenho um segmento de microinversores que tem um DS3D e um DS3H ligados lá em cima do nosso telhado. Então, mesmo que falte energia da rede elétrica, eu tenho aqui, ó, dois microinversores que vão funcionar mesmo faltando energia da rede, tá? Quem vai gerar a referência de rede é o nosso PCS lá, certo? E por fim, tomadas de 110 volts e a iluminação também 110 volts, tá? Esse espaço aqui, tá, pessoal, para mais dois componentes, aqui eu ligaria os meus dois DPS, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um circuito de microinversores ligados aqui nesse último disjuntor bipolar, fase-fase 220. Não tem neutro, né? Então é fase-fase terra que vai lá para os microinversores. Como o microinversor ele está lá em cima no telhado, se vier um surto induzido pelos condutores do microinversor adentrando a edificação através do circuito deles, eles têm que passar aqui por um DPS, tá? Para cada fase. Então eu coloco dois DPS aqui, para fase 1 e para fase 2 e ligo o DPS no terra, tá? Não está ainda aqui, de novo, é um laboratório, tá? E a gente está todo o tempo mexendo nos circuitos aqui, tá? Então tem dois DPS que são ligados aqui, cada um em uma fase. Nas mesmas fases dos microinversores, você tem também os TCs para medir geração. Então eu tenho um TC aqui na fase 1 e um TC aqui na fase 2 para medir a geração dos microinversores que estão no telhado e mandar essa informação de geração lá para o PCS. Lembra daquele cabinho de rede que eu falei para vocês que ele estende o comprimento do TC? Então, aquele cabinho de rede é onde eu liguei esses dois TCs e levei lá para o LS5K,
Certo, pessoal, agora a gente chegou na hora mais aguardada, que é a hora de fazer um teste de desligamento, simulando uma falta de energia da rede elétrica. Para facilitar, né, ao invés de eu desligar o disjuntor aqui no quadro, a gente instalou um contator para fazer de forma automatizada as simulações de falta de energia da rede. Então, bem aqui nessa caixa, tem um contator que a gente liga e desliga a alimentação da rede, né, aqui pelo celular. E aí a gente consegue, inclusive, programar horários para faltar energia, tá? Esse é o lado bom de estar no laboratório. Então vamos lá, eu vou apertar um botão aqui no meu celular, né? E a gente vai ver o contator, ele vai abrir o circuito da rede elétrica da concessionária, simulando uma falta de energia da rede agora. Vocês devem ter percebido uma leve oscilação. Em questão de milissegundos, o PCS ele chaveou do modo rede elétrica da concessionária e entrou no modo backup. Agora, essa iluminação ela está sendo fornecida através da bateria, tá? A bateria está fornecendo energia elétrica para o ELS5K, que está alimentando essa iluminação aqui que a gente está vendo. Certo, pessoal? Então, como não dá para fazer uma gravação 360 olhando todos os equipamentos na hora do chaveamento, então, ó, tá aqui em cima o ar-condicionado, ele ainda está ligado. A gente tem até uma geladeira aqui do lado para ligar nas tomadas 127, mas para não atrapalhar aqui nas gravações, deixar um espaço livre, a gente deixou ela aqui de lado desligada, tá? Vamos para as tomadas aqui, aí eu vou mostrar para vocês, medir aqui com o multímetro, as tensões 220 e 110 nas tomadas de backup. Então vamos lá, eu peguei aqui o multímetro, tá? Continua no modo backup, então as cargas continuam sendo alimentadas pela bateria nesse exato momento. Essas tomadas de 110 e 220 são fornecidas também no modo backup, então eu vou ver aqui os 110 volts, ok, 109.7, tá? E na tomada de 220 volts, tá aqui, ó, 219, tá? Ponto 2, ou seja, a gente tem energia elétrica nas tomadas, mesmo com a falta de energia da rede elétrica da concessionária. Então, pessoal, tá gostando do vídeo até aqui? Tirou as dúvidas? Ficou ainda com dúvida? Já não esquece, deixa nos comentários, tá? Se você gostou até agora. Se você tem dúvida, deixa as dúvidas no comentário. Curte, compartilha, tá? Então, esse foi o sistema de armazenamento da AP Systems, com o grande diferencial de você conseguir alimentar tanto cargas em 110 volts quanto 220, né? Então, nas tomadas aqui embaixo, a gente poderia ter ligado uma geladeira ou qualquer outra carga 220 ou 110, tá? Esse é o grande diferencial do AP Storage. E a gente fica aqui por hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima! Então, pessoal, aqui também tem pós-crédito, tá? Vamos ligar a rede da concessionária de volta para ver o que acontece? Ó, nada aconteceu, é lógico. Vai contar alguns minutos, que é o tempo de reconexão, e aí o PCS vai voltar e se conectar com a rede da concessionária. Falou!